O tempo passa, o tempo voa, motor do maré explode e a biela voa. Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e vamos falar sobre o passado. Mas não é sobre o carro do Allah Akbar que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre como é que o tempo passa e algumas coisas que a gente tinha antes nos carros ficaram no passado. Mas depois da vinheta. Tem muita coisa que tinha a ver com carro antigamente e agora não existe mais. Como, por exemplo, um guia 4 rodas. Você já viu um guia 4 rodas? Ou guia São Paulo? Você já viu algum guia São Paulo? Não viu? É, meu amigo, você é um cara sortudo. Agora, por outro lado, se você já viu um guia São Paulo ou viu um guia 4 rodas, eu acho que está na hora de ver se as vacinas estão em dia, hein? Além das vacinas, se você conhece esses guias bem antigos, eu acho que é bom você ver como é que está também o exame de próstata. Ai, que delícia! Aliás, exame de próstata é uma coisa muito importante. Eu tô querendo criar uma campanha para estimular a velharada para fazer o exame de próstata. O slogan vai ser: dedada do bem, leve a sua você também. E para estimular quem está mais desconfortável com a situação, nós vamos garantir que para o exame de próstata só venham médicos muito bonitos. E além de bonitos, os médicos têm que ser sarados. Porque apesar de velho, nunca é tarde para você conseguir uma nova paixão. Mas voltando para o assunto do vídeo. Guias de ruas não era um cara que você tinha que seguir. Ele não era um guia que te apontava a rua. Ele era assim um livrão que você tinha que levar para os lugares e que você navegava de acordo com os mapas que tinha ali. Só quem já navegou com aquilo ali sabe o quanto era ruim. Primeiro você tinha que vir no índice do guia e procurar a rua no índice, por ordem alfabética. Depois, quando você achava a rua, você ia ver que do lado do nome da rua tinha um código, que era, por exemplo, 114 C1 A4. Aí, você pesquisava, né, Avenida Industrial 114 C1 A4, em Santo André. Você pegava o guia, ia na página 114, procurava, eram como coordenadas. 114 C1, em cima tinha C1, C2, C3, C4, e do lado A1, A2, A3, A4, C1, A4. Bem ali dava a rua onde você estava procurando. No caso, a Avenida Industrial em Santo André. Dessa forma, você juntando o que estava no índice com a coordenada, com as coordenadas, você achava a rua. Parece complicado? Pô, e era mesmo. Complicado bagarai. Hoje em dia, com o Google, é bem mais fácil. Você só vai lá no seu celular e digita Avenida Industrial. De fato, se for ver em retrospecto, guia de ruas é uma coisa que a gente não sente saudades. Uma outra coisa que ficou no passado dos carros é o carburador. Tá, tudo bem, você que é entusiasta de carro velho. Eu sei que o carburador continua sendo fabricado ainda, mas vamos considerar que ele não é mais um componente que vai no carro moderno, que vai vir no carro moderno. Mas nem moto hoje em dia mais tem carburador. Tudo bem, eles são fabricados para reposição, eles não são fabricados mais para fabricação de carros e motos. Tudo bem, você que é metido a especialista, eu sei que na Índia ainda fabricam carros com carburador, eles estão saindo de fábrica com carburador. Mas verdade seja dita, a gente não mora em Mumbai, então não se aplica. Se você pensar bem, a Índia é um país bem mais civilizado do que aqui, né? Se você ignorar as pessoas cagando na rua do seu lado, né? Ou cagando em pé do seu lado, dependendo da posição em que você tá. Mas cagadas à parte, o carburador era uma tecnologia que até que era boa, mas também dava uns perrengues lascados. A gente soprava tanto giclê que na época, até o cara que era criado na base do torresmo com Marlboro tinha muito mais fôlego do que qualquer maratonista vegano de hoje em dia. E sim, eu tô olhando exatamente para você, Lewis Hamilton. Quando o problema não era um giclê de médio ou um giclê de alto entupido, o carburador dava mais problema de regulagem e de boia do que aquela sua namorada semi-analfabeta que insistia em cantar em inglês imitando a Miley Cyrus. No final parecia que ela tava tendo um derrame. I can be like a wrecking ball. Inclusive o giclê de lenta era um caso à parte. Às vezes ele caía do carburador, ele estava lá rosqueado, desrosqueava e caía, e deixava o carro mais sem lenta que um carro de Fórmula Indy. Aí com o carro com zero de marcha lenta, você tinha que aprender a acelerar e frear ao mesmo tempo. Você aprendia punta-taco na marra, tinha que fazer punta-taco obrigatório. Acho que é por isso que naquela época tinha tanto piloto brasileiro na Fórmula 1. Você andar de Fusca ou de Corcel já era treino para um Grand Prix. Isso fora, quando a válvula da boia engripava, e você tinha que ficar dando porrada na tampa do carburador para desencantar a boia.
Mas tem que ver pelo lado bom. Você descarregava o estresse, né? Você já estava com o seu dia muito ruim, já tinha tomado esporro do chefe no serviço, já tinha tomado chifre da sua namorada, você ia lá e descontava tudo no carburador. Era só botar o nome do chefe ou da namorada no carburador e sentar a ripa. Toma isso, Adamastor! Tome, Adamastor, apanha! Tome! Ah, você me paga, Josicleide! Eu te amava! Até por isso, eu acho que hoje em dia as pessoas são mais violentas. Hoje em dia você toma calote, ou leva chifre, ou mesmo leva um headshot no Call of Duty, você vai descontar em quem? No carro? Se você bater no coletor, você vai quebrar os bicos. Se você bater na central de injeção do carro, o estrago vai sair mais caro do que contrabandear uma cueca do Neymar do vestiário do Paris Saint-Germain. Isso é só uma hipótese, tá? Eu nunca fiz isso. Até porque eu não tenho dinheiro para pagar por uma cueca do Neymar. E se você bater no cabeçote, os carros hoje em dia são tão descartáveis. Pera aí, eu ouvi chinês? Os carros são tão descartáveis que é capaz de você trincar um cabeçote batendo com uma chave de fenda. Então aqui nós vamos ter um empate. No aspecto tecnológico, o carburador perde total, ele perde completamente. Mas por outro lado, no aspecto pessoal, o carburador servia muito melhor que uma bolinha anti-estresse. Outra coisa que infelizmente ficou no passado é a alavanca de câmbio com bola de siri. Para quem realmente não se liga muito nas coisas, siri é um bichinho do mar, tá? Um tipo de caranguejo, tá? Não estamos falando da assistente da Apple. Teve uma época que quase todo carro no Brasil tinha uma alavanca de câmbio com bola de siri. Aliás, os caras matavam mais caranguejo para fazer a alavanca de câmbio do que para alimentar as populações do Brasil. A alavanca de câmbio com bola de siri, junto com o toca-fitas Tojo com alto reverse e com a capa de banco de bolinhas de madeira, consistia na santíssima trindade do estilo dos carros dos anos 80. Quem já tinha esses três itens no carro, só restava fazer uma coisa. Você metia uma fita do Erasmo Carlos, levantava da beira do caminho que não tem mais fim e saía pelo mundo atrás de um jogo de rodas de magnésio. Ah, bons tempos aqueles. Naquele tempo você podia pegar, meter na cara com pouco investimento um Ray-Ban, maior que um para-brisa de ônibus e ficar parecendo um cosplay do Hermes e Renato. Era épico. Estiloso demais. Putz, aquela párea. Então, o que a gente pode chegar à conclusão é que o câmbio de siri está fazendo bastante falta. Aliás, imagina que estilo seria o interior de um McLaren P1 com aquele baita caranguejão no console. Ia ter que mandar o carro para o Museu do Louvre, uma obra de arte. Caros visitantes do museu, aqui podemos ver uma obra de arte automobilística estilo retrô com influências pós-modernas e uma pontinha de Valdir Soriano porque ninguém é de ferro. Para fechar, uma outra coisa que a gente não tem mais no passado é aquela gasolina de alta octanagem chapada de chumbo. Essa gasolina de alta octanagem, ela aumentava e melhorava tão bem o fluxo dos gases que até o peido do motorista ficava mais potente. Ô Vardy, a buzina do teu carro tá quebrada, amigo. Não se preocupe, Cleverson. Tem uma maneira de gerar um som bem alto que vai alertar todos os pedestres da minha presença. Repolho roxo, ovo de codorna e gasolina de alta octanagem. Uma receita para um trânsito mais seguro e bem mais fedorento. A gasolina antigamente, ela era tão boa, mas tão boa que não precisava adicionar nada para melhorar a queima. Aliás, eu sempre fui contra esse negócio de batizar gasolina com álcool. Se eu quisesse alguma coisa batizada com álcool, essa coisa seria a minha garganta. Show! Manda mais uma! Mas tudo bem, tem coisas que ficaram no passado e tem coisas que estão aí com a gente, mas a gente sente falta de muitas coisas. Diz aí nos comentários do que você sente falta do passado, que tinha nos carros antigamente e não tem mais. Pra ver seu comentário aí. Dependendo do que fizer, eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo. E é isso aí, eu vou encerrar o vídeo por hoje com muita saudade de um monte de coisa que tinha no passado. Se você gostou, manda um like aí, os velhos e os novos também pode mandar um like aí. Se você gostou bastante, considere se inscrever no canal. Eu vou encerrar o vídeo, não por falta de coisas, existiam muitas outras coisas que eu podia comentar, mas acho que eu vou deixar para os outros vídeos. Mas por hoje é só. Vou encerrar esse vídeo aqui, um grande abraço para todo mundo e fui! A gente soprava tanto giclê que dava... A gente soprava tanto giclê que tinha fôlego de compressor de ar, cara. Acho que dava pra encher pneu de trator só no sopro. Quando não era o giclê de alta ou o giclê de média que tava entupido, o carburador... I can be like a rainbow. I can be like a rainbow. Putz, eu não consigo acertar o negócio da bola. Pera aí. De novo. Inclusive o giclê de lenta, ele dava... Mas tudo bem.
tem coisas que ficaram no passado e tem coisas que estão aqui relacionadas. Inclusive, se você bater nos... Se você bater na central de injeção do carro, o estrago vai sair mais claro do que... Você botava uma fita do Erasmo Carlos, levantava da beira do... So the dark side, I don't know. So if you wanna shoot far away.